hoje nós vamos tratar, aqui dentro do nosso curso de Introdução à Física Atômica e Molecular, dos chamados átomos de 2 elétrons. Claro que nós vimos átomo de 1 elétron, vimos todas as suas aproximações. Agora vamos dar mais um grau de complexidade ao nosso problema, partindo para o átomo de hélio ou sistemas equivalentes ao átomo de hélio, que são chamados sistemas de 2 elétrons. Em seguida, partimos para os átomos de múltiplos elétrons. Obviamente que nós pudermos fazer uma aproximação mais completa no átomo de hidrogênio, porque ele é um átomo dos mais simples, né? Quando eu adiciono um outro elétron, obviamente que todas essas aproximações do tipo estrutura fina, estrutura hiperfina, elas ficam muito mais difíceis de serem feitas. Então nós vamos ver o átomo de 2 elétrons com algum detalhe, mas não tantos quanto vimos os átomos de 1 elétron. Quando nós começamos a pensar em átomos de 2 elétrons, obviamente que a primeira coisa que nos vem à mente é repulsão entre elétrons. Nós imaginamos que essas duas nuvens eletrônicas que representam cada elétron, elas devem de alguma maneira interagir, e de fato interagem. Nós sabemos que as interações elétricas, né, no átomo são as coisas dominantes. E aí você imagina o núcleo, ele está prendendo 2 elétrons, mas os 2 elétrons estão repelindo entre si. Então, de fato, não está errado a gente achar que a repulsão entre os elétrons vai ser um fator dominante. Mas aqui entra também um outro aspecto importante. E o outro aspecto importante é que agora eu tenho 2 partículas, 2 férmions, que vão estar ligados no mesmo sistema físico, né? O núcleo confina, atrai, liga os elétrons, e a mecânica quântica já aprendeu, né, que nesse caso, quando eu estou tratando com partículas fermiônicas, como é o caso dos elétrons, mesmo além da sua carga, existem algumas restrições impostas pela mecânica ondulatória a essas partículas. O resumo dessa conversa seria o princípio de exclusão de Pauli, que coloca restrições para como que, né, a função de onda, a distribuição espacial de carga, nesse caso, vai acontecer. E isso, né, esse fato, passa a ser um fator muito importante e até dominante ao nós lidarmos com os átomos que têm 2 elétrons. Então, nós temos que, por um lado, olhar a repulsão entre os elétrons e, por outro lado, olhar também o fato de que são partículas com spin meio cada uma, são férmions, né, e que obedecem determinadas regras que a gente vem aprendendo desde o início da mecânica quântica com relação à simetria da função de onda para um sistema composto de mais do que uma partícula. Então, esses 2 fatos serão extremamente relevantes. Então, mesmo que eu não leve as interações de spin muito adiante, né, do ponto de vista relativístico, como fizemos com o átomo de 1 elétron, o spin acaba sendo extremamente importante porque ele vai determinar propriedades da distribuição espacial da função de onda. Dependendo do estado de spin, essas coisas irão acontecer. Então nós temos, vamos dizer, 2 fatores para se preocupar ao fazermos a conta agora com um átomo que tem 2 elétrons. Primeiro, a repulsão entre esses elétrons. Depois, o fato de que são 2 partículas que têm que obedecer certas simetrias, segundo as leis básicas da mecânica quântica, né? Pelo fato de serem férmions. Então são essas 2 coisas que nós vamos levar em conta agora ao tratarmos esse sistema. Vamos começar a nossa preocupação, né? A nossa descrição desse sistema, pensando que tipo de aproximações nós vamos poder fazer. Não é verdade? Quer dizer, nós não poderemos tratar esse sistema de qualquer maneira. Nós teremos que tratar esse sistema de acordo com determinadas aproximações. Então eu listei aqui, né, 2 aproximações que nós vamos fazer
falando de um modo mais grosseiro. Primeiro nós vamos dizer assim, olha, vamos imaginar que a repulsão entre os elétrons não seja o fator dominante. Eu posso tratar isso como perturbação. Nesse caso, eu vou construir uma newtoniana que imagina que os elétrons sejam independentes. Eu trato os elétrons de forma independente e aí sim eu pego e introduzo a interação entre eles como uma perturbação para ver, né, qual será a variação dos estados de energia e da distribuição de carga. Numa segunda aproximação, nós queremos realmente tratar as interações em pé de igualdade e verificar o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, serão dois caminhos que nós vamos seguir. Primeiro, a chamada aproximação, onde os elétrons vão ser considerados independentes. E numa segunda, nós temos que tratar... Bom, nesta primeira, obviamente, também temos que tratar a interação entre os elétrons, mas colocaremos de uma forma perturbativa. Numa segunda, onde vamos introduzir o método variacional, tudo isso, nós vamos já partir de uma newtoniana que tem, de alguma forma, a interação. Muito bem, para começar a nossa conversa, vamos montar o sistema físico que nós vamos trabalhar, né? E o sistema físico que nós vamos trabalhar é um sistema parecido com o hidrogenoide. Só que nós vamos imaginar que tem aqui um centro de força, que é o núcleo, e esse centro de força terá ligado a ele dois elétrons. Portanto, a minha newtoniana agora vai ter duas coordenadas, o chamado R1 e o chamado R2. Ambos farão parte da minha newtoniana. E se eu tivesse que escrever aqui a newtoniana para esse sistema físico, eu escreveria da seguinte maneira. Eu começaria com a parte cinética do primeiro elétron, a parte cinética do segundo elétron, a parte de interação de cada elétron com o núcleo e, obviamente, o termo de repulsão. Então, essa seria a newtoniana básica que eu vou trabalhar nesse problema para o sistema de dois elétrons. É claro que R12 aqui vai ser sempre a distância entre esses dois elétrons. Então, R12, né, aqui estaria o R12. Seria essa distância entre os dois elétrons. A massa reduzida, tanto, claro que nós estamos trabalhando na aproximação central, é conveniente que nós trabalhemos com a massa reduzida. Mas já discutimos isso antes, que a massa do elétron é tão menor do que a massa do próton, que a massa reduzida acaba sendo a própria massa do elétron, né, em termos práticos. Mas isso não é algo que vai segurar de forma considerável as nossas aproximações. Bem, ao escrevermos essa newtoniana, nós já temos que começar a lembrar que a nossa função de onda, obviamente, vai depender de duas coordenadas também, R1, R2, e que, se você olhar essa newtoniana, ela é completamente invariante pela troca de R1 por R2, né? Se você olhar aqui em cima, tanto faz eu trocar a posição de R1 por R2 em qualquer termo, que isso deixa a newtoniana invariante. Quando essas coisas acontecem, que eu troco a posição das partículas e a newtoniana fica invariante, eu tenho que me preocupar com certos aspectos da simetria da newtoniana. E aqui no caso, quando isso acontece, a gente diz que simetria é também uma constante de movimento. Ou seja, ao obter uma função de onda que vai descrever o sistema, ela vai ter que ter uma simetria bem definida. Porque isso, de alguma maneira, está embutido, é algo que se conserva desde a newtoniana básica que eu escrevi para o meu sistema físico. Então, eu vou ter que lembrar que essa função de onda, ela tem que ter uma simetria bem definida. E para mostrar essa simetria, normalmente nós definimos um operador, uma operação matemática sobre a função de onda que troca as partículas, que é o chamado operador de permutação. Então, se eu aplicar esse operador na função de onda, ele simplesmente inverte
as coordenadas. Aquilo que era R1 passa a ser R2, aquilo que é R2 passa a ser R1. E isso pode causar uma certa mudança na função. Na maioria das vezes, isso causa apenas uma variação de sinal, se a simetria é preservada. Tá certo? Então nós podemos, inclusive, essa aqui é uma operação, é uma demonstração relativamente simples para se fazer, que se você operar de novo a comutação, você vai operar P ao quadrado aqui nessa função, você vai obter de novo a função. O que vai mostrar que o lambda, você vai obter um lambda ao quadrado igual a 1. Se eu trocar e trocar de novo, lambda ao quadrado igual a 1, significa que lambda só pode ser mais ou menos 1. E realmente, então, isso significa que as funções de onda terão uma certa propriedade. E a propriedade de simetria que a gente tem na função de onda, colocando mais acima, é essa aqui. Ou seja, ao trocar as partículas 1 e 2, ou a função de onda não muda o seu sinal, então nesse caso nós chamamos de um estado simétrico, ou ela muda o seu sinal, e nesse caso nós chamamos de um estado antissimétrico, tá certo? E isso está embutido na Newtoniana. Aliás, isso é uma verdade universal, né? Quando você tem uma Newtoniana que envolve mais do que uma partícula, e ela preserva a simetria da troca, certamente a simetria da função será uma constante, né, de movimento, será uma constante do seu sistema. E que, portanto, os estados que eu vou obter terão simetrias bem definidas. Muito bem, com essa preocupação e com essa conclusão em mente, eu já vejo que eu terei dois tipos de função, uma simétrica e uma antissimétrica. E esse conjunto de possibilidades de funções de onda ser simétrica ou antissimétrica leva a dois tipos de estado para o nosso sistema de dois elétrons. E quando a função de onda é simétrica, nós chamamos de estado para. Então vai ser comum a gente dizer, esse é um estado, né, para. Ou quando ela é antissimétrica, nesse caso, sendo antissimétrica, nós chamamos de orto. Então nós vamos ter dois tipos de função de onda, ou serão para ou serão orto. Aliás, por muito tempo, quando se fazia espectroscopia do átomo de hélio, o pessoal, que o átomo de hélio é o melhor representante, da mesma maneira que o hidrogênio é o melhor representante que nós temos para o átomo de um elétron, o hélio é o melhor representante que nós temos para o átomo de dois elétrons. E, por muito tempo, eles viam duas classes de estados das linhas espectrais, nas descargas e tudo isso, e eles achavam que tinha até dois tipos de hélio, o para-hélio e o orto-hélio. Na verdade, são dois tipos de simetria envolvidos nos estados do elétron, dos dois elétrons aqui no caso, né? Que fazem parte do sistema do átomo de hélio, que é o sistema de um átomo com dois elétrons. Muito bem. Agora, por que nós estamos falando tudo isso? Porque isso aqui, na verdade, vai lidar com a simetria espacial. E eu vou já introduzir a parte da simetria do spin. Embora a newtoniana, que é um caso extremamente interessante, porque a newtoniana não depende do spin do elétron, mas as energias e a função de onda vai acabar dependendo. Quer dizer, o que determina o estado de spin vai estar extremamente vinculado à solução da newtoniana espacial, mesmo que ela não esteja explicitamente envolvida lá por requisitos de simetria. Esse é um dos casos interessantes onde isso sempre vai acontecer. Muito bem. O que acontece aqui no caso é que, como eu disse, isso aqui diz respeito à simetria espacial, né? Então, esses dois estados, simétrico, que é o para, então serão os estados para, ou para-hélio, e o antissimétrico, que nós vamos chamar de orto. O estado antissimétrico, quando eu inverter as partículas, muda de sinal, a parte espacial, e o para não muda de sinal. Como eu disse, o que vai acontecer é que a simetria total do estado de spin, que nós também vamos ter que compor os spins da partícula, não é só compor a parte espacial,
nós vamos ter que acabar compondo o estado de spin, ele vai ser extremamente importante, como demandado pelo princípio de exclusão, que requer que a função de onda total tenha uma certa simetria. Muito bem, continuando aqui as nossas considerações, né? No caso dos átomos de 2 elétrons, nós vamos ver que a presença do spin, ela realmente é marcante. Muito mais marcante do que no caso de um elétron. No caso de um elétron, eu fui notar que o spin existia só quando eu fiz as primeiras correções relativísticas. Aqui não. Aqui mesmo sem correção relativística, o estado de spin dessas partículas são realmente determinantes. Então, desde o início, né, sem correção relativística nenhuma, o spin já passa a ter uma influência muito grande de como será os estados desses 2 elétrons. Outra coisa que eu tenho que lembrar é o princípio de exclusão de Pauli, né? Não podemos passar em branco, porque ele será determinante. O princípio de exclusão de Pauli, ele é bastante simples, todo mundo já aprendeu. E ele diz o seguinte: se você tem um sistema de partículas, né, com mais de uma partícula, o estado de spin, juntamente com a distribuição espacial, com a parte espacial da função de onda, vai ter que assumir uma simetria. Se for férmions, tem que ser necessariamente antissimétrico. Então ele diz completamente isso. Como nós estamos lidando com elétrons, tem que ser totalmente antissimétrico. Então o princípio de exclusão de Pauli, ele de alguma forma, né, já coloca para a gente como tem que ser a simetria final da função de onda. A parte espacial, como nós vimos, a newtoniana garante que ela pode ser simétrica ou antissimétrica. Nós vamos ver já já no spin também. Então a composição de que estado de spin eu tenho com a parte espacial vai ter que levar em conta o fato de que a função de onda total, que para nós tem uma parte espacial, representada aqui pela amplitude da função de onda total psi, de R1, R2. Ela tem também uma parte de spin, que aqui nós vamos denotar pela Ki. Ki de 1, 2 é realmente a parte de spin. E o princípio de exclusão de Pauli, ele me garante que essa grandeza total aqui, tá certo? Essa quantidade total tem que ser totalmente antissimétrica. E nós não podemos esquecer disso em nenhum ponto. Bom, eu então daqui para frente vou chamar de Psi a parte que é a solução da newtoniana, que nós acabamos de ver lá, né? Então a newtoniana agora vai ter como solução Psi, ou composições de Psi, e a parte de spin nós vamos chamar de Ki. E nós sabemos que essa parte é uma composição de 2 partículas que têm spin meio, que são os 2 elétrons. Quando nós compomos 2 partículas que têm spin meio, nós sabemos o que dá, né? Nós já aprendemos a somar momento angular, mas se eu olhar só o spin, então a função de onda que eu posso ter, ela vai ser composta de 2 spin meio. Ela pode ter spin total 1 ou 0. Então isso define 2 possíveis estados. Um que tem spin total 1 e um que tem spin total 0. Mas os estados devem ser compostos de estados da partícula, né, com spin meio. Então, normalmente, nós gostamos de chamar esses estados, dar uma letra. Muitas vezes a gente chama o próprio Ki, Ki mais, Ki menos, como sendo a componente mais e menos de cada spin. Mas aqui nós vamos chamar de alfa e beta. Então, alfa serão 2 possíveis, alfa e beta, serão os 2 possíveis estados do spin, né? Ou você tem as 2 partículas alinhadas, então você tem um spin, uma certa função que compõe alfa e beta de tal maneira que dê isso, ou eles poderão ser invertidos, né? Ou eles poderão ter momento angular total 1 e projeção 1 menos 1, 0, ou no caso deles formarem spin total 0, só tem projeção 0, obviamente. Isso forma um conjunto de estados de spin, não é um único spin. Então aqui estou lembrando, né, as 2 possíveis componentes do estado de spin, alfa e beta, que seria mais e menos, né? Ou
Você tem um spin meio, ou ele está para cima ou está para baixo. Ele tem dois possíveis estados. Então, alfa e beta vai ser os dois possíveis estados de spin para nós. Tá certo? Muito bem. E aí, nós temos que compor esses estados. Vamos começar com aquele estado que tem o spin total 1. Se eu tenho um spin total 1, o nome que nós damos a esse estado é o estado tripleto, porque você vai ver que ele é composto de 3 possíveis estados. Então, eu estou formando o spin total 1. Esse spin total 1, ele pode ter projeção 1, 0 e menos 1. Então, o chamado spin... Aliás, talvez seja interessante lembrar a vocês que eu estou criando um spin total que é a soma do spin 1 mais o spin 2, né? Eu estou criando aqui um novo, vamos dizer, operador de spin total, né? E eu estou me referindo aos valores desse spin total. Como nós sabemos, a projeção desse spin total tem que ser a soma das projeções do spin 1 mais a projeção do spin 2, né? Isso é a álgebra que nós aprendemos lá no começo. Então, quando eu lidar com o spin total 1, eu estou lidando com 3 possíveis projeções do spin. 1, 0 e menos 1. Se eu estiver na projeção 1, não tem como eu compor esse estado se não for os dois tendo projeção meio. Não é verdade? Então, para o estado que eu chamo de Q11, que significa o estado de spin com spin total 1 e projeção 1, eu só posso compor os dois com spin up, com spin mais. Então, a partícula 1 está no estado alfa e a partícula 2 também está no estado alfa. E esse estado tem uma projeção de spin 1. Agora eu posso olhar o estado contrário, o 1 menos 1. Se eu tiver em menos 1, também, o que acontece nesse caso? A partícula, as duas têm que estar com projeção menos 1, menos meio, né? Somada a menos 1. Então, só a partícula 1 estando no estado beta e a 2 também no estado beta é que eu consigo formar um conjunto que tem spin 1 e que tem a projeção menos 1. Finalmente, ele pode estar no estado spin 1 e ter projeção 0. Como esse estado de spin 1 tem que ser simétrico, né? E a gente aprende lá nas bases da mecânica quântica, definir um operador de abaixamento, que você vai gerando todos esses estados. Essa composição, para eu ter 0 agora, embora o meu spin total é 1, para a projeção ser 0, um tem que ter projeção mais e outro tem que ter projeção menos. Mas aí quem tem mais e menos? As duas possibilidades é possível. Então eu posso ter a partícula 1 com spin mais e a 2 com menos, ou a 2 com mais e a 1 com menos. Então isso cria um conjunto de 3 estados, e esse claramente tem projeção 0. Então isso aqui define para nós o que nós chamamos dos estados de spin compostos de duas partículas de spin meio, que é o chamado estado tripleto. Tá certo? Então nós vamos usar muito esse estado de spin. Mas você poderia ter o que nós chamamos do spin 0. No caso da gente ter spin 0, né, se nós tivermos o spin 0, então aí não tem chance, só tem um estado, por isso que ele é chamado de singleto. Então se eu tiver spin 0, que é chamado estado singleto, o estado aqui é Q00 e ele tem que ser uma composição antissimétrica para ser ortogonal ao outro estado de projeção 0, que é a projeção Q10, projeção 0 do estado tripleto. Então aqui a partícula 1 e 2 alternam nos estados mais e menos, alfa e beta, né? Normalizado pelo raiz de 2, assim como essa normalização também está no outro lá. E acontece que esse estado aqui, ele é simétrico ao outro. Se eu fizer o produto escalar dele com qualquer um do outro, dá 0, né? Como nós sabemos. Então, nós temos para o estado de spin, resumidamente falando, 2 possíveis. O estado tripleto, que é um estado de spin 1 e é simétrico em termos de spin, e um singleto, que é spin 0 e é antissimétrico com relação ao spin. Então agora, a hora que eu compor o spin com a parte espacial,
eu estou compondo funções que têm simetria bem definida, sabendo que a função final tem que também ter uma simetria bem definida. Muito bem, então é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar aqui, e obviamente como a Hamiltoniana e a parte de spin e a Hamiltoniana espacial são completamente independentes, né? Então a função de onda pode ser o produto das funções. Então nós vamos ter uma função de onda total, psi, maiúsculo, que ela é composta da parte espacial e da parte de spin. Só que agora, ou eu tenho a parte espacial simétrica, e aí nesse caso a parte de spin tem que ser antissimétrica, portanto, se eu estiver trabalhando com os estados para hélio, ou os estados para, né, os estados para, como nós definimos, o estado de spin tem que necessariamente ser singleto. E se eu estiver trabalhando com o estado orto, que é antissimétrico do ponto de vista espacial, necessariamente ele tem que ser simétrico com relação ao spin e, portanto, os elétrons estarão necessariamente num estado tripleto. Então, note, eu agora estou compondo a parte do spin. Eu sei que a Hamiltoniana não tem spin, mas eu sou obrigado a levar em conta, porque as minhas partículas têm spin. E a minha função de onda total agora vai ser o produto das duas. E isso define que a função de onda total sempre é antissimétrica, como requerido pelo princípio de exclusão de Pauli. Se eu trocar 1 e 2 aqui, essa não altera, mas essa altera. E se eu trocar 1 com 2 aqui, essa altera, mas essa não altera. Então, o produto delas é totalmente antissimétrico. Isso mostra que o estado de spin, embora não esteja explicitamente envolvido na Hamiltoniana, ele acaba determinando como vai ser a distribuição espacial das partículas. Não é verdade? Ele acaba sendo determinante, porque se ela estiver num estado de spin, a função de onda só pode ter uma simetria. E a energia vai depender da simetria, porque afinal nós estamos lidando com interação de cargas. Se ela é totalmente antissimétrica, a carga acumula entre as partículas, ou próximo do núcleo. Se ela é totalmente antissimétrica, não. A função de onda, sua amplitude ao quadrado, também se distribui com relação às coordenadas dos elétrons e, portanto, tem uma tendência deles ficarem mais afastados. Daí, a interação entre os elétrons fica menos importante e a energia do sistema acaba sentindo isso. Tá certo? Então, isso aqui define os dois conjuntos de estados que nós vamos ter. E o que tem que ficar claro é que a parte de spin, ela determina e muito como vai ser a parte distribuição de carga e que, portanto, define qual vai ser a energia do seu estado. Muito bem. Então, nós teremos dois conjuntos de estados, o chamado... vamos tratar o átomo de hélio, porque é isso que é convencional, aparece em todos os livros. Nós teremos dois conjuntos, os chamados estados do ortohélio e os estados do parahélio. Lembrando que o para tem uma distribuição simétrica espacialmente e o orto tem uma distribuição antissimétrica espacialmente. Então agora o que nós vamos fazer é olhar e construir um diagrama de energia. Isso a gente faz, nós estamos imaginando os elétrons independentes. E se eu imaginar os elétrons independentes, acontece que eu imagino um no estado S. Então agora nós vamos... Aliás, o hélio vai acontecer umas coisas interessantes que nós vamos ver já já, né? Mas eu vou, como eu tenho aquela Hamiltoniana, né? Eu poderia escrever aquela Hamiltoniana H como sendo a parte do elétron 1, mais a parte do elétron 2, mais a parte de interação entre os elétrons. Eu vou primeiro olhar isso e isso, né? Esquecer um pouco isso. E se eu fizer isso, eu acabo tendo aqui um conjunto de estados, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar, não, uma partícula está no estado S. Aliás, eu vou lembrar de volta a notação espectroscópica, né? Lembrando a notação espectroscópica, também vai servir aqui. Nós teremos uma letra que vai depender do momento angular total do elétron, que vai depender da soma dos momentos angulares do elétron 1 e do elétron 2. Então eu terei aqui um L total,
Se for 0, dá estado S, se for 1, dá estado P, se for 2, dá D, e aí vai por diante. Aqui em cima eu colocarei o estado de spin, 2S mais 1, e normalmente aqui eu coloco um N, que vai representar o número quântico principal de um dos elétrons. Então vou usar como base aqui, né, um dos elétrons. Então eu posso estar aqui, se eu escrever algo desse tipo, significa que o estado total do elétron é 0, né? Porque 2S mais 1 dá 1. Mas eu poderia ter escrito 3 aqui, que é o tripleto, né? Tá bom? Então esse númerozinho aqui em cima representa o 2S mais 1. Então se eu fizer isso, eu vou ter como energia do sistema a soma das energias. Nós vamos lembrar que a energia do átomo de hidrogênio, a energia do átomo de hidrogênio para um elétron num estado N, né, com o número quântico N total, era menos meio de E quadrado sobre o raio de Bohr, 1 sobre N quadrado. Isso aqui é só para lembrar como é um elétron na presença do próton. Aqui vai aparecer um Z quadrado, se você se lembra. Então eu vou botar um Z quadrado aqui, porque agora o Z do núcleo vai mudar. Então eu vou olhar assim, um elétron preso a um núcleo de Z igual a 2 e um outro elétron preso ao núcleo de Z igual a 2. Eu vou fixar um elétron num estado S, tá bom? Que pode ser um S, pode ser um singleto ou um tripleto. E vou ver como que vou somando o segundo elétron a esse estado. Esse é um diagrama simplificado, porque praticamente eu já sei que o primeiro elétron tem um L igual a 0, tá certo? Então o L que vem praticamente é o L do segundo elétron. E aí então se pode criar um diagrama bem parecido com o diagrama que a gente tem para os átomos de um elétron. E esse diagrama está mostrado aqui. Então se eu imaginar que um dos elétrons está no N igual a 1, tá? Eu vou ter duas coleções. Esses dois elétrons podem ter um spin total 0 ou um spin total 1, formando o chamado estado parahélio ou ortohélio. E eu separei aqui por uma linha, botei aqui uma linha tracejada, mostrando a separação dos dois grupos de estado. Quando você pega o estado singleto, parahélio, então você já tem um estado logo aqui embaixo, porque os dois podem ser, o singleto é simétrico, então os dois podem estar num orbital S, então você já de cara forma esse estado, e aí forma uma sequência deles à medida que você vai excitando. Aí você pode mudar o momento angular, né, do outro elétron. Um elétron aqui é fixo, está em N igual a 1, portanto ele tem L igual a 0, claro. É isso que nós fizemos. Então isso forma aqui uma sequência de estados, que é a sequência do estado do parahélio. E eu posso fazer o mesmo com o outro lado. Então agora se eu tiver spin total 1, então o primeiro estado já está mais excitado. Por quê? Porque eu não posso ter os dois elétrons no estado S, como nós vamos fazer as contas já já, né? E aí então eu vou gerando a sequência de possíveis estados, somando aqui, formando esse diagrama todo. Tá certo? Também eu gostaria de lembrar, porque nós vamos falar muito de energia, né? Que essa energia aqui, ela pode ser escrita como menos Z quadrado vezes o 27,2 eletronvolts, né? Que é o Hartree, né? 27,2 eletronvolts. Para nós, ele é o Hartree. E ele, isso aqui tudo vale um Hartree, né? Que é a unidade atômica de energia. Então, quando eu multiplico por 4 aqui, isso aqui você vai lembrar que vai lá para 108,8. Tá certo? Então, isso vai ser importante a hora que a gente montar os diagramas de energia aqui com esses orbitais hidrogenóides. Nossa aproximação vai ser usar muito orbitais hidrogenóides, obviamente, que é uma coisa que a gente sabe. Então eu formo esse diagrama. Agora, ao somar esse diagrama, eu posso ter, quando eu chego aqui em 0, um elétron desse segundo, o elétron, né, o segundo elétron, pode sair. Então eu tenho um átomo ionizado e um elétron saindo, e isso daria uma certa energia, que obviamente, aqui eu estou representando a energia do segundo elétron apenas, né? E ela então, nesse caso, vai dar 0 aqui, a energia do segundo elétron, quando ele ficar livre. Bom, essa soma de estados e para o átomo de 2 elétrons, ela é interessante porque nós vamos ver um efeito novo que acontece
primeiro elétron está no estado 1s, como está estabelecido aqui. Isso vai ser fixo para a gente. E o outro elétron pode variar em qualquer um dos estados hidrogenóides. Então, ainda naquela aproximação, onde eu estou somando como se fossem dois elétrons independentes, estou montando aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, só para lembrar, é eliminar um pouquinho a interação. Então, tirei essa parte aqui, joguei para fora, tá certo? E fico com essas duas e vou somar os estados. Quando a gente observa experimentalmente, nós vemos um grupo, né, nessa aproximação onde eu tenho um átomo, um elétron no estado S, a gente cria um conjunto de estados, que é um conjunto interessante, que você vai ter estados discretos convivendo com um contínuo. Né? Essa é uma coisa nova aqui nos nossos espectros atômicos. Porque se eu considerar aqui o espectro somando, considerando partículas e tal, eu vou ver o seguinte, aliás, isso aqui em electronvolts é a observação experimental dos estados. Eu tenho aqueles conjuntos, orto e para, que vai depender do estado de spin, né? Aqui nós estamos colocando, se você olhar, toda vez que aparecer um S1 é o estado, toda vez que aparecer um S1 assim, é o estado singleto, e toda vez que aparecer um S3 é o estado tripleto. Então, se eu começar aqui com o estado singleto, né, que é nós estamos lidando aqui com o para-hélio, tem todos os estados, esses estados são estados verdadeiramente discretos. Mas aí chega num ponto aqui, onde eu tenho, é como se fosse o número quântico do segundo elétron fosse infinito, então ele fica livre, né? Ele sai da ação do núcleo. Então aqui seria a primeira ionização, tá certo? Aí eu venho e componho o N igual a 2, então agora eu falo, bom, um dos elétrons está em N igual a 2, aí vai ter uma segunda ionização lá em cima, aí eu tenho N igual a 3 e assim vai, até chegar a uma dupla ionização. E entre esses estados aqui, que quando a gente fala em ionização, obviamente o elétron foi para o contínuo, né? Ficou livre. Nós temos estados discretos. Aqui e aqui, nós teríamos estados discretos. Mas aqui já o elétron já pode ionizar. Então ele já é a convivência dos estados discretos com os estados contínuos, que a gente chama. Isso tem um efeito muito importante e dá origem a um efeito físico extremamente relevante, que é o efeito Auger, que gera o espectro Auger, como nós vamos ver no final desta aula. Primeira coisa que eu queria fazer é considerar a chamada aproximação das partículas independentes. Aqui os elétrons são totalmente independentes. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar uma newtoniana que tem as partes individuais de cada elétron, então eu vou considerar como H0 uma newtoniana que é composta de dois elétrons independentes. A primeira parte do primeiro elétron e a segunda parte para o segundo elétron. Como a gente sabe que quando a gente tem uma newtoniana que tem a soma de duas partes independentes, a função de onda vai ser o produto das funções de onda. E eu vou considerar a repulsão entre os elétrons como a parte perturbativa. Certo? Muito bem, então vamos começar escrevendo quais são as funções de onda de ordem zero, que são as funções de onda dessa newtoniana que considera as partículas independentes. Isso é uma coisa que você já sabe fazer muito bem, só que aqui nós temos que imaginar o seguinte, eu tenho dois átomos de hidrogênio independente, eu tenho um conjunto de estados, um conjunto de número quântico N1, L1 e M1 para o primeiro elétron, e eu tenho N2, L2 e M2 para o segundo elétron. Tá certo? Embora eu possa fixar isso em 1, 0, 0, mas em geral eu posso ter. Então eu tenho uma função de onda com esses números quânticos e uma função de onda com esses números quânticos para o estado espacial. Tá certo? E eu, como já disse, gastei um tempo mostrando para vocês que eu sempre terei que fazer a composição simétrica ou antissimétrica desses orbitais atômicos. Então aqui, em ordem zero, eu gero uma função de onda que depende de R1 e R2 e que eu vou botar a letra mais e menos. O mesmo mais e menos vai aparecer aqui, né? Mais e menos. E ela é a composição simétrica e antissimétrica de dois orbitais
que tem como números quânticos N1, L1, M1, N2, L2, M2. Então isso dá origem a essas duas possíveis funções de onda para essa função de ordem zero. Obviamente que a energia dos dois é igual, né? Não vou esquecer o fator de normalização, senão a energia acaba multiplicando por 2. E a energia vai ser a energia do elétron 1, mais que está num número quântico N1, e a energia do elétron 2, que está com um número quântico N2. Isso é degenerado, né? Claro que eu posso estar simétrico ou antissimétrico, que eu vou ter a mesma energia aqui, como vocês veem. Mas essa degenerescência vai ser levantada pelo exchange, pela necessidade de simetrizar ou antissimetrizar. A função de onda vai levantar essa simetria. Os estados simétricos terão uma energia e os estados antissimétricos terão outra energia, como nós vamos ver daqui a pouco. E agora eu tenho essa degenerescência será removida a hora que eu considerar a repulsão entre os elétrons, óbvio, né? Que não tem como levantar essa degenerescência. Então, os estados orto e para terão energias diferentes quando eu levar em conta a interação. E isso é mais ou menos óbvio. Se eu estiver compondo dois orbitais atômicos que são simétricos espacialmente, significa que há um mais overlap das funções. Portanto, a hora que eu considerar a repulsão entre os elétrons, eles terão um fator, uma contribuição de correção de energia, maior do que aqueles que são antissimétricos, que tentam já naturalmente estar em lados opostos, né? Muito bem, então é aí que vai levantar a degenerescência. Então agora vamos começar a fazer alguns exemplos numéricos. Vamos considerar o seguinte, vamos considerar o estado fundamental desse sistema. Obviamente o estado fundamental desse sistema, ele deveria ser com N igual a 1 para os dois elétrons. N igual a 1 para o elétron 1, N igual a 2 para o elétron 2. Isso corresponde à composição de dois orbitais S. E não tem como fazer composição simétrica e antissimétrica, porque trata-se da mesma função. Aliás, toda vez que N1 igual a N2 aqui em cima, você já anotou N1 igual a N2, L1 igual a L2, se tudo for igual, isso aqui dá zero para o estado antissimétrico. Óbvio, ele não pode existir. Nós sabemos. Isso vem do princípio de exclusão de Pauli, que dois elétrons não podem existir com todos os números quânticos iguais. Alguma coisa tem que mudar nele para ele poder existir. Então, quando é que nós estamos aqui calculando agora o estado fundamental desse sistema, nós podemos, então teremos dois orbitais S, e eles terão necessariamente que estar num estado espacial simétrico, portanto o spin será antissimétrico, será um estado singleto. Então essa é a função de onda total. Todo mundo sabe que se eu somar essa função de onda total, lembre-se que eu tenho Z igual a 2, eu tinha escrito para vocês, podemos repetir aqui, que a energia de cada estado será um Z quadrado vezes o 27,2 em eletronvolts, com menos aqui na frente. E agora eu tenho, dividido por 2, né? É isso para o átomo de hidrogênio. Aí agora eu tenho o elétron 1 mais o elétron 2, dando a energia do sistema de dois elétrons. Certo? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, se Z for igual a 4, eu tenho 54,4 de contribuição de cada elétron. Isso me faz com que a energia do estado fundamental tenha o valor de 108,8 eletronvolts. Então, ao calcular a energia do estado fundamental desses dois sistemas, aqui eu coloquei as duas gaussianas. Essa energia para o hidrogênio, só que o hidrogênio tem um Z igual a 1. Agora nós temos um Z igual a 2, que ao quadrado vai dar 4. Então, cada contribuição de cada elétron vem com um fator de 4 comparado com o hidrogênio. Então, quando eu somar aqui os dois no estado fundamental, vai me dar uma contribuição de 58,4 eletronvolts por elétron. Isso me dá uma energia total que dá 108,8 eletronvolts para o estado fundamental. Claro que a função aqui é os dois orbitais S, né, que dá o fator exponencial e o fator de normalização. Lembrando que o estado de spin vai ser necessariamente um estado singleto. 108,8. Claro que experimentalmente o valor é menor do que isso,
Porque a repulsão entre os elétrons ela é sempre positiva, né? Se eu olhar aqui, o que vai acontecer quando eu adiciono a repulsão entre os elétrons? Eu adiciono um E quadrado, R1 menos R2. Esse termo é necessariamente positivo. Ele diminui. Ele torna a repulsão entre os elétrons, torna os elétrons menos ligados ao núcleo, óbvio. Não é? Experimentalmente, nós temos que o valor do estado fundamental do hélio é menos 79 eletronvolts, não menos 108,8. Quer dizer, ele é muito menos negativo, como eu expliquei, devido ao fato que a repulsão entre os elétrons leva realmente a um termo positivo que corrige, né, o valor negativo da energia de ligação do elétron. Isso também mostra que essa diferença ela torna um pouco mais delicada o uso da repulsão como apenas uma correção para o átomo, para o estado fundamental. Mas nós vamos continuar com essa aproximação de estados independentes e vamos criar todo o espectro de níveis, né? Então a energia total vai ser a soma de todas as energias, tá certo? E nós temos os chamados estados verdadeiramente discretos, e esses estados, eles são verdadeiramente simétricos porque tanto o elétron 1, quando o elétron 1 tiver um N igual a 1 e o elétron 2 puder variar todos, quando ele chegar no infinito, quando o segundo elétron se ionizar, né, que seria a primeira ionização do sistema, todos os estados aí embaixo ainda são discretos. Mas quando eu botar um dos elétrons no N igual a 2 e começar a variar o outro de 2 para cima, então eu terei estados ainda discretos convivendo com o contínuo, e aí coisas interessantes poderão acontecer. Então, se eu somar essas energias, eu sei as expressões, se eu considerar o elétron 1 em N igual a 1 e o 2 variando de 1 a infinito, eu tenho os chamados estados verdadeiramente discretos, como a gente vai mostrar aqui embaixo. E aí depois, se eu pegar o elétron, fixar em N igual a 2 e fizer o outro elétron variar de 2 a infinito, eu terei o que chama estados discretos convivendo com o contínuo. Então nós vamos criar primeiro uma expressão para a energia, basta somar duas expressões de energia de hidrogênio, né? É fácil de tudo. Só que o Z agora aqui é o Z. Então, lembrando a expressão de como é a energia para um átomo de hidrogênio, que eu já tinha colocado. Então nós temos menos E quadrado sobre 2 vezes o raio de Bohr, 1 mais 1 sobre N. Então aqui eu fixei um dos elétrons em N igual a 1, por isso que deu aqui. Enquanto esse está fixo. E obviamente o N tem que ser maior que 2 aqui para poder. E quando eu somo esses, aqui eu estou colocando o número N para o elétron 1 e o número N para o elétron 2. Então eu tenho esses estados e até chegar nesse estado aqui, eu defino os chamados estados verdadeiramente discretos. Até aqui. Porque aqui quando um dos elétrons é infinito, ele pode sofrer já a primeira ionização. A partir daqui eu tenho estados ligados convivendo com o contínuo. E, portanto, eles são chamados de discreto convivendo com o contínuo. E se eu for até o infinito com os dois, obviamente eu teria só contínuo, porque os dois elétrons vão sair. Então, nessa aproximação dos elétrons independentes, eu acabo tendo, né, uma sequência de níveis que faz com que estados discretos convivam com estados contínuos, que é o elétron livre. Vamos introduzir a repulsão, e vamos introduzir a repulsão entre os elétrons agora em vários níveis. A primeira coisa que você pode imaginar é esses estados, como eu estou pondo um elétron sempre num estado mais excitado do que o outro, então é natural imaginar que tem uma blindagem. Então a conta que nós vamos fazer agora, ela considera uma blindagem. Então ao invés de lidar com um Z, eu vou dizer que o segundo elétron está vendo um Z efetivo, que é Z menos o fator de blindagem que eu chamei de B. O B deve ser uma coisa pequena, quando o N é pequeno, e deve crescer à medida que o N cresce. Aí então, se eu considerar, eu imagino que o B deve variar de 0 até 1, porque quando o segundo elétron estiver muito fora, o primeiro elétron blindou o núcleo, então ele vai ver um Z menos 1.
não é? Agora, quando ele estiver mais próximo, não, vai ser algo cuja blindagem não é tão eficiente. Então, o B aqui pode variar, que a gente imagina, de 0 até 1. E para N grande, eu imagino que 1 seja um bom valor. Então, aí, na verdade, as energias seriam corrigidas pelo fator de blindagem e eu teria o primeiro elétron no estado S e o segundo elétron em qualquer um dos estados, mas vendo uma carga diminuída, blindada por uma unidade. Mas eu estou só lembrando novamente que os estados para e orto, como eles têm funções simétrica e antissimétrica, o efeito de repulsão vai ser mais importante nos estados para, que é simétrico espacialmente, do que nos estados orto. Só estou lembrando isso. Então agora eu tenho uma expressão da energia, eu posso então computar os valores, tá certo? E eu vou começar escrevendo a função de onda, o estado fundamental. Então nós vamos escrever ela como sendo aquele produto dos dois orbitais S, vezes a função singleto, né? E eu vou agora pegar esse orbital de ordem 0 e vou tratar por teoria de perturbação. Como nós sabemos, a correção de primeira ordem em teoria de perturbação é o elemento de matriz com o estado e a perturbação, tá certo? E eu vou fazer agora essa conta. Então eu estou tratando a perturbação, embora eu sei que ela é grande, né? Como mostra quando eu comparei independente e comparei o experimental, ela é 1/4, né, do valor da energia está nessa repulsão. Então, o que eu vou fazer agora é tratar, mas eu vou tratar isso aqui perturbativamente. Então, fazer a teoria de perturbação aqui envolve considerar o estado de ordem 0, que é o produto dos orbitais S, e fazer esse elemento de matriz que todo mundo sabe, basta eu substituir aqui, eu teria o orbital 1s ao quadrado para cada um deles, né? Então, nós sabemos que cada função, cada uma dessas funções de onda é um produto de dois orbitais S, portanto vai dar um s quadrado aqui para o elétron 1 e elétron 2, né? Calculado com a repulsão entre eles. Isso aqui é a densidade de carga do elétron 1, isso é a densidade de carga do elétron 2, isso aqui é a repulsão. Isso aqui é como se fosse um cálculo quase que clássico da repulsão entre duas nuvens de carga. Mas agora eu vou levar em conta, né, esse termo de repulsão. Essa conta é uma conta que para fazer eu tenho que usar o teorema aí, expandir 1 sobre R1 mais R2, na verdade vai ser em polinômios de Legendre, e depois eu vou usar o chamado teorema da adição. Aqui, quando eu escrevo dessa maneira, o θ acaba sendo porque agora cada R, vamos dizer, né, porque isso aqui é vetorial, cada R tem as suas coordenadas esféricas, né? Cada R tem suas coordenadas esféricas, que vai ser dada pelo conjunto de ângulos azimutal, né, e zenital, e a amplitude do raio vetor R. Então cada um tem um θ1, um θ2, tá certo? Φ1, Φ2 e R1, R2. E existe um teorema muito conhecido aí da física matemática, que é o chamado teorema da adição, que me permite escrever, nesse caso, né, os polinômios Legendre como soma, uma soma de produtos de harmônicos esféricos. Isso você pode olhar em qualquer livro de física matemática, que vai ter este teorema muito bem esclarecido, onde θ1, Φ1, θ2, Φ2 são exatamente os ângulos do R1 e R2. Então, o resultado disso, usando o teorema da adição aqui, é que o termo 1 sobre R1 menos R2 pode ser escrito como uma soma de harmônicos esféricos, tendo como coeficientes R menor e R maior, onde R menor é certamente o menor, né? R menor é o menor de R1 e R2, e o R maior é o maior de R1 e R2. Isso vem desde aqui da expansão, né? Onde aparece aqui a expansão em polinômios, e aqui aparece o R menor e R maior. Então, R menor é o menor entre R1 e R2,
e o R maior é o maior entre R1 e R2. Então o espaço agora fica dividido entre regiões onde R1 é maior e regiões onde R2 é maior. E o resultado é que eu posso então escrever essa expansão dessa forma, tendo R1 e R2 agora classificados, e regiões onde um será maior que o outro e regiões onde um será menor que o outro. Então essa integral aqui, ela fica, na hora que eu introduzir aqui o teorema da expansão, isso aqui pode ser reescrito. Essa integral é reescrita, obviamente, através desse, aparece um e quadrado, aparece aqui as exponenciais, tá certo? Essa coisa simples de você substituir. Então aqui aparece os polinômios, aqui aparecem as exponenciais. Essa aqui é uma integral fácil de ser feita, porque vai ser uma integral envolvendo uma série que pula para fora da integral entre harmônicos esféricos. Só que você tem que dividir a região da integral em duas regiões. A região onde R1 é maior que R2 e a região onde R1 é menor do que R2. Se você divide o espaço nessas duas regiões e faz a integral, você obtém o valor da correção, que é esse valor aqui, que é a correção em primeira ordem devido à repulsão entre os elétrons, 5/8 de Z quadrado sobre A0, somado à energia que você tinha em ordem zero, que são os elétrons independentes, você acaba obtendo um valor para a energia do estado fundamental. Lembra, nós começamos aqui corrigindo o estado fundamental, que é 5/8 menos E quadrado, E quadrado. Claro que essa correção tem que ser positiva, porque a perturbação é totalmente positiva. É E quadrado sobre um módulo totalmente positiva. Então você não vai obter algo negativo quando você começa com uma expressão que é totalmente positiva. E se eu levar em conta o átomo de hélio, que é Z igual a 2, levando aquilo que eu já falei, que E quadrado sobre A0 é 27,2 eletronvolts, que é o nosso querido Hart, que é unidades atômicas de energia, nós obtemos 74,8 eletronvolts, mais próximo do 79, que é medido experimentalmente. Então a energia do estado fundamental desses dois elétrons ligados agora dá, nessa aproximação, menos 75 eletronvolts, praticamente, sendo que o valor experimental é menos 79. Portanto, falta coisa aí, né, para ser levada em conta na correção, para que a gente possa realmente concluir aqui as aproximações. Bem, então, em teoria de perturbação, eu posso fazer a teoria de perturbação para os outros estados? Claro que pode, vai lá e faz, né? Só que lembre-se que às vezes você terá estados degenerados em L, aí você tem que levar cada L, cada harmônico esférico que compõe cada orbital atômico deve ser levado em conta. Inclusive será parte de uma atividade a gente fazer uma correção da repulsão entre um elétron que está no estado P e o primeiro que está lá no estado S, gerando um daqueles estados de número P, lá quando vimos a série ortopara. Tá bom? Muito bem. Então, agora nós vamos... fizemos como primeiro approach a parte perturbativa, né? Levamos em conta a teoria de perturbação. E agora nós vamos usar um método variacional, que é o chamado método de Rayleigh-Ritz. Um método extremamente poderoso para nós, que a gente usa muito, que é o chamado método variacional de Rayleigh-Ritz. Nós vimos já lá no início que quando eu tenho uma função, eu tenho uma newtoniana, então eu tenho o meu sistema físico dado por uma newtoniana, que aqui é composta de dois elétrons. Eu associo a essa newtoniana um estado, uma função, né, um conjunto de funções, mas aqui eu vou colocar uma função só. Eu associei uma função a ela. Nós mostramos lá que, dado que você coloca uma função que não é o autoestado desse sistema aqui, é uma função, né? Claro que se eu for inteligente, eu vou tentar colocar uma função mais próxima possível. Nós vimos que nós podemos criar um funcional, esse funcional é o funcional da energia, que é o elemento de matriz dessa função com a newtoniana, normalizado aqui, né? E a gente pode mostrar que sempre esse funcional é maior que o estado fundamental do seu sistema. E, portanto, isso cria a chance da gente fazer o seguinte,
cria a chance de nós pegarmos, colocarmos uma função chute, vamos dizer, e tentarmos colocar um parâmetro nessa função, parametrizando essa função, de tal maneira que eu vou minimizar aquele funcional, aquele elemento de matriz. Quando eu faço isso, eu chego o mais próximo possível do valor da energia. Então é isso que nós vamos fazer aqui usando o método variacional. Nós vamos imaginar, como a gente viu, que quando consideramos a blindagem, chegamos a um valor relativamente melhorado ao considerar a blindagem. Então nós vamos chamar a carga do núcleo, o Z do núcleo, como o parâmetro dessa função. E vou criar uma função que é o produto de dois orbitais S, portanto produto de duas exponenciais, só que o Z que aparece aqui agora vai ser o nosso parâmetro, Z efetivo. Então eu crio aqui uma função de onda, vou lá calcular o elemento de matriz como fizemos lá em cima. Então com essa função de onda, eu agora vou calcular o elemento de matriz. Então vou calcular o elemento de matriz, né? Vou calcular o valor desse funcional de energia, que é aquele elemento de matriz dividido pelo produto entre eles, quer dizer, tem que estar normalizado. E quando eu faço isso, bom, aqui eu tenho a newtoniana do primeiro elétron, aqui eu tenho do segundo elétron, e aqui você vê, eu estou tratando a newtoniana inteira, a repulsão inclusive. E aí eu sei fazer essas contas, porque eu sei como cada uma dessas coisas age no orbital atômico. E sei também como que a repulsão age, porque eu acabei de calcular pela teoria de perturbação. Então eu sei que a parte cinética vai dar isso, né? Eu sei que a parte potencial vai dar isso, confirmando o nosso grande teorema do virial, que uma parte é meio da outra, né? Se você se lembra, o teorema do virial, que dizia que o valor esperado da energia cinética é meio do valor da energia potencial. Então está aqui, ó, isso aqui está mais ou menos aqui. E aí temos também o valor da parte repulsiva que acabamos de calcular pela teoria de perturbação entre esses orbitais. Então nós temos aqui todas as componentes e temos qual é o valor desse funcional em termos desse parâmetro. Então aqui é a expressão completa daquele funcional de energia que depende, obviamente, de Z efetivo. Tá certo? Depende de Z efetivo. E aqui aparece o Z real, que é 4. E o Z real, ele aparece porque eu tenho que levar ele em conta na newtoniana. A hora que eu escrevo a newtoniana, eu tenho que escrever com o Z real. O Z efetivo só aparece na função de onda, não na newtoniana. Muito bem, então, agora eu tenho que minimizar esse valor com relação ao parâmetro, que é o Z efetivo, né? E quando eu faço isso, eu obtenho que o Z efetivo é o Z menos 5/16. Isso leva a ver qual é a blindagem efetiva, que de fato é a melhor blindagem que eu posso ter. Então, reduzir 5/16 da carga do núcleo é a melhor blindagem que eu posso ter quando eu considero o átomo no seu estado, o átomo de 2 elétrons, né, no seu estado fundamental, que é aquele produto dos dois orbitais S das duas exponenciais. Então esse é o melhor que eu consigo. E isso tem um valor numérico. Fazendo o cálculo aqui, colocando Z igual a 4, ele dá exatamente 77,5 eletronvolts, que, lembrando, está próximo, né, de uma maneira ou de outra, do 79, que é obtido experimentalmente. O cálculo que nós fizemos, na verdade, vale para qualquer sistema que tem 2 elétrons. Então, eu vou mostrar aqui uma tabela que nós temos, contendo vários possíveis sistemas, né, do tipo 2 elétrons. Então, nós podemos ter aqui o hidrogênio menos, e aí esse método produziria 12,9 eletronvolts. Experimentalmente nós temos 14, então nós temos um erro de 10,4%. Para o hélio eu já falei que nós temos menos 77,5%. O valor real é 79, dá 1,8. Posso imaginar o lítio mais, também é um sistema composto de 2 elétrons. Aí a correção seria 0,8. Berílio mais 2, a correção seria 0,4. E carbono mais 4, a correção seria 0,2. Esses resultados aqui acima, né, eles mostram
que o método variacional simples, da maneira que nós aplicamos, ele é melhor quanto mais eu tiver uma carga nuclear grande para ser considerada. Bom, agora, o que nós calculamos até agora foi considerar o primeiro elétron no estado 1s e o segundo elétron também no estado 1s. Então nós compusemos o orbital dessa forma e fizemos as contas. Se eu por acaso mudar isso agora, se eu mudar esse número quântico, que isso gera o estado fundamental, né? Mas se eu mudar esse número quântico, 2s, por exemplo, ou 2p, ou qualquer coisa desse tipo, o que vai acontecer é que eu terei que levar em conta a simetria da função de onda espacial. E é isso que nós vamos fazer agora. Então nós vamos ver os estados excitados, tá certo? Estados excitados mais discretos ainda. Então eu vou pegar e fixar. Um elétron estará fixo no orbital s. Então agora nós vamos compor, fazer uma conta que consiste no seguinte. Eu tenho um elétron no estado 100, com esses números quânticos, e vou somar com outro que pode estar num N, L e M. Então essa vai ser a minha função de onda agora. Com N maior que 1, obviamente, porque N igual a 1 eu já fiz. Então, quando a gente faz isso, nós temos que começar escrevendo a função de onda, e como a gente viu, para gerar esses estados, que eu vou chamar estados excitados discretos, nós teremos a simetria dessa função de onda. Elas serão mais e menos. Aqui está o primeiro elétron, tá certo? E aqui está o segundo elétron. Então eu vou compor orbitais hidrogenoides 100 com NLM. E aí eu vou ter que calcular qual é a energia que esses estados, vou usar a teoria de perturbação agora, e ver qual é a correção da energia que eu terei ao fazer essa conta. Bem, fazendo essa conta, obviamente eu vou ter de cada lado aqui o produto das duas funções. A integral elemento e matriz deverá ser calculado como a integral das coordenadas 1 e 2. E você já percebe que o resultado desse produto e terá dois termos, né? Nós teremos um termo que vai aparecer desse tipo aqui, que é a hora que eu multiplicar isso por ele mesmo lá. Então vai aparecer esse termo ao quadrado e esse termo ao quadrado, que claramente está mostrando como é a repulsão entre as nuvens eletrônicas que estão nesses orbitais. Um elétron está no orbital 100, o outro está no NLM, e obviamente eles têm uma superposição espacial. E ao calcular essa integral, lembre-se que a função de onda ao quadrado é a densidade de carga, multiplicado por E. Então eu estou calculando exatamente a repulsão coulombiana entre eles. Portanto, essa parte da integral chama-se integral de Coulomb. Então aqui eu tenho a chamada integral de Coulomb, que nós vamos chamar com esse F rebuscado NL. Ela vai depender em que orbital o segundo elétron se encontra. Tá certo? Da mesma forma, quando eu considero a outra parte, quando eu fizer o produto aqui, vai aparecer a outra parte. Essa outra parte, ela vai aparecer com o sinal mais e menos na frente, dependendo do seu estado simétrico ou antissimétrico, e ela está fazendo um exchange. Ela pega o produto aqui do orbital S com o outro, não é isso? Troca os elétrons e vê como que a repulsão está agindo. Então essa integral chama-se integral de exchange por essa razão. E a correção da energia em primeira ordem, quando eu levo em conta as duas integrais, eu já estou fazendo a integral aqui, né? Nós temos que ela é composta de duas partes, uma que é a integral de Coulomb e a outra que é a integral de exchange. Então nós temos que agora realizar a conta com essas duas integrais. Isso aqui a gente chamou de correção de primeira ordem para o orbital do segundo elétron, NL. E mais e menos representa as duas contribuições que nós podemos ter. Tá certo? E a gente vê que na contribuição simétrica, a integral de exchange soma e na antissimétrica ela subtrai. Exatamente pelo que eu já falei para vocês, que quando nós temos a parte antissimétrica, nós temos os elétrons mais separados. Então a contribuição da repulsão
será menos significativa. Quando é simétrico, a contribuição será mais significativa com o sinal positivo, obviamente. Muito bem. Uma coisa interessante é que, embora o orbital dependa de m, né, do número quântico m, ele não vai aparecer nas integrais. E a razão que ele não aparece nas integrais é porque nós estamos lidando com uma perturbação que ela é esfericamente simétrica. Se ela é esfericamente simétrica, ela necessariamente comuta com o LZ. E comutando com o LZ, então, ela não vai aparecer qualquer M, vai produzir o mesmo valor. Tá certo? Então, é por isso que essas integrais não vão... Aparece o L, isso sim, mas não aparece... Elas vão depender do L, mas não vão depender do M, do número quântico M. Fazendo essa conta, essas contas não são muito complicadas de serem feitas, né? Mas eu vou deixar aqui a expressão. Na verdade, eu vou deixar aqui a expressão genérica, né, da conta. Nós vemos que nós temos a energia de ordem zero, agora a energia total para cada um desses estados, tem a parte de ordem zero e tem a correção, calculada aqui devido à repulsão. Então, a repulsão é composta de dois termos, né? Sempre o de Coulomb, a interação de Coulomb é sempre repulsiva, sempre positiva, ela sempre vai dar uma contribuição positiva. Mas o exchange é interessante, ele é que vai corrigir o Coulomb, porque se tiver simétrico ou antissimétrico, ele vai tornar o Coulomb mais ou menos efetivo, né? Nessa repulsão. É por isso que ele pode entrar positivo ou negativo. Certo? Muito bem. Então, embora o valor dele sempre é positivo, os estados orto, que é o menos, acaba tendo uma energia mais baixa do que os estados para, que são aqueles estados que, como nós vimos, são simétricos e, portanto, terão uma correção maior positiva, corrigindo esse valor negativo, que é aquele que eu considero como ordem zero, que é aquele que aparece nos elétrons independentes. Muito bem, então, deixa eu criar aqui, né, escrever novamente essa expressão, para você sentir que, embora o spin não aparece na Miltoniana, ele acaba determinando tudo, né? Porque ele vai determinar o sinal do que você tem, então o estado de spin acaba indiretamente determinando qual a energia do elétron ali. Muito bem, então para fazer isso, nós vamos escrever, nós temos dois spin ali, que são meio, mas os dois somam um spin total S, como nós vimos. Aí S quadrado pode ser escrito como isso. Eu sei que o valor esperado do S1 é meio vezes meio mais 1. O valor esperado do S2 é meio vezes meio mais 1. Claro, estou tirando o H cortado aqui, só deixando o valor do spin numérico, né? Portanto, S quadrado pode ser escrito dessa forma. E eu poderia, então, escrever que S1 escalar S2, lembre-se que eu também estou lidando com dois valores de spin meio. S1 escalar S2 acaba sendo escrito dessa forma. Só que o S total pode ser 0 e 1, portanto, o valor do produto escalar dos dois spins, isso aqui eu estou só escrevendo uma expressão, né? Ele pode ter valor menos 3/4 se o spin for 0, ou 1/4 se o spin for 1. E aí, então, eu posso reescrever a minha energia, colocando aqui na minha energia. Obviamente, eu posso colocar aqui o valor da energia a energia em ordem zero, que é a soma da independente, a repulsão de Coulomb, o termo de Coulomb, e no termo de exchange, eu vou adicionar um termo, 1 mais 4 S1 escalar S2. Tá certo? Isso para lembrar você que, embora a Miltoniana não tenha dependência com o spin, a energia total vai depender que estado de spin você está, porque ela obriga determinadas condições espaciais na função de onda, na parte espacial da função de onda. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante que acontece nos sistemas de mais do que um elétron, que vale a pena lembrar. Então, essa expressão aqui
Agora você pode, dado um N e um L, você calcula aí os valores numéricos, é só uma álgebra que você tem que fazer com os orbitais hidrogenoides, né? E com isso você pode corrigir, ter a correção, ter o valor da energia dos estados do átomo de 2 elétrons para qualquer um dos estados compostos pelos números quânticos N, L e M aí. Muito bem. Então eu fiz um exemplo aqui. Vamos considerar um elétron no estado S, obviamente, e botar o outro num N igual a 2. Quando eu ponho o outro em N igual a 2, eu tenho o que eu chamo da energia 1, 2. E aí eu gostaria de lembrar que para o elétron que está no N igual a 2, ele pode ter L igual a 1, não é isso? Ou 0. Se ele tiver L igual a 0, eu vou somar um orbital 1s com um orbital 2s. Se ele tiver L igual a 1, eu vou somar um orbital 1s com um orbital 2p. Partindo da energia de ordem 0 para esses dois elétrons, eu agora sei que eu posso ter a composição dos orbitais 1s, 2s ou 1s, 2p. Se eu levar em conta a repulsão de Coulomb apenas, para esses orbitais eu tenho uma correção. Então esses estados vão agora adquirir uma correção que é sempre positiva, porque eu só estou considerando a repulsão. Se eu agora adicionasse o exchange, aí agora eu vou separar em dois grupos de estado. Eu terei em azul os estados para, que como eu sei, né, a contribuição do exchange vai ser positiva. Então, dos dois sistemas, eles terminarão com essa energia. Por outro lado, os estados orto, que como eu sei são antissimétricos, tem um valor menor, portanto tem uma correção menor a hora que eu considero. Então, ao fim do dia, quando eu fizer todas as contas, o que eu obtenho de fato para o espectro é uma coleção de estados orto e para, como estão mostrados aqui. Tá certo? Então, eu vou adicionando a contribuição da repulsão dos elétrons, criando aqui o conjunto de estados orto e para. Bem, só para concluir essa aula, que nós vimos em considerações gerais aí ao átomo de 2 elétrons, eu queria falar de um efeito muito importante. Como eu disse para vocês, quando eu tenho um elétron no estado 1s, quando eu componho o estado de 2 elétrons, 1s, 1s, né, e a partir daí vou aumentando 2s, 3s, e vou 2p, 3p, vai... Todos esses estados são discretos. Mas a partir do momento que eu pego um elétron, põe no N igual a 2, e vou compor com o outro elétron, com o orbital 2s, e aí vai, o contínuo convive com o discreto. Isso dá a chance do elétron ionizar. Então, quando eu pego um sistema que tem átomos de mais de um elétron, e isso vale também para átomos de múltiplos elétrons, e eu excito um elétron com ultravioleta, o que acontece é que pode ocorrer a ionização, porque eu passo a ter os estados discretos convivendo com o contínuo. Contínuo significa o elétron de livre desejo escapar do sistema e produzir um elétron. Esse efeito é chamado efeito Auger, é um efeito extremamente importante e usado muito na caracterização de materiais, porque dependendo do tipo de átomo que está lá, o elétron Auger sai com uma determinada energia. E eu posso, então, caracterizar, fazer uma análise qualitativa, ou mesmo até quantitativa, de que tipo de material está lá. Então, eu vou falar um pouquinho do efeito Auger. Né? Esse efeito ele existe porque você tem estados duplamente excitados no sistema de múltiplos elétrons, e isso faz com que haja uma autoionização, porque você tem os estados contínuos convivendo com os estados discretos. Uma vez que você coloca os elétrons nesse estado, a repulsão pode, de fato, produzir a ionização dos elétrons no sistema. E isso faz com que essa autoionização gere um elétron que eu posso medir, e esse elétron que eu posso medir, de alguma maneira, ele traz informações importantes do meu sistema físico. Não é? Muito bem, e quando se faz isso, quando você excita, quando você joga a radiação ultravioleta, aqui está, ó, 180 angstroms, 200, 220 angstroms, num sistema como esse, aonde eu vou obter esse tipo de radiação?
É fácil, você vai lá e se associa com um laboratório síncrotron. E se associando com o laboratório síncrotron, esse é o tipo de radiação que sai do anel dos elétrons, né? E quando você varia a excitação, você vê o sinal de um elétron dessa forma, e esse tipo de pico aqui, que é chamado emissão OG, ele acaba caracterizando o tipo de material que está lá, né? Então a absorção de um fóton ultravioleta excita elétrons e faz com que o contínuo sobreviva com o discreto nessa excitação, havendo autoionização e medindo o elétron que sai, né, medindo a corrente que está saindo do seu sistema, você detecta a energia desse elétron que sai. E pela quantidade, que você pode até saber quanto tem de um determinado tipo de átomo no meio do outro. Imagina que eu tenho uma amostra de ouro, que lá dentro tem alguns átomos de berílio, sei lá. Fazendo a espectroscopia OG, eu posso determinar se é berílio que está lá e quantos desses átomos de berílio tem na amostra, comparando o sinal do berílio com o sinal do ouro e assim por diante. Muito bem. A espectroscopia OG é tão importante que deu o prêmio Nobel, né? Há muitas décadas atrás, eu acho, mas é extremamente interessante e importante. Bem, o que nós vimos na aula de hoje, então, foi uma visão geral, utilizando um pouquinho de teoria de perturbação, método variacional, mas nós nos preocupamos muito em dar uma intuição de como vai ser o sistema com átomos de 2 elétrons. Na próxima aula, nós devemos fazer uma conta um pouco mais precisa, utilizando um método variacional funcional para os estados do átomo de hélio. Até lá!